Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast aqui no canal Metanoia TV. Eu me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer, um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. Ó, o convite que eu tenho para fazer para você que tá chegando aqui agora, talvez através da vida do convidado, é... Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Eu peço que você clique aqui no botão inscrever-se. Vem fazer parte da família Metanoia TV. Nós estamos produzindo aqui conteúdos semanalmente para edificar, para abençoar a tua vida, para abençoar a sua fé. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser sensacional. Então você já pode garantir seu like aqui, porque quando você curte o conteúdo, o YouTube entende que é relevante e acaba espalhando para outras pessoas. Eu quero começar também aqui, galera, dando um recado importante, falando, né, na verdade, de um dos nossos patrocinadores que tanto tem nos abençoado, que é a galera da Motion Fit Miguel Badra. Inclusive, já estava conversando aqui com o nosso convidado para fazer essa ponte, porque ó, a Motion Fit Miguel Badra tem crescido muito. A rede Motion tem crescido muito, né? E especificamente a unidade do Miguel Badra, aqui de Suzano, que é onde nós temos essa parceria, proporciona um espaço fantástico, extraordinário, aparelhos de altíssima qualidade, toda a climatização de ar para você treinar e você nem soa, meu amigo. Olha que benção. Então, corre aqui na descrição, tem o link do Instagram deles. Você clica, você conhece um pouquinho mais do espaço, da academia, você conhece um pouquinho do trabalho que eles têm desenvolvido lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Então bora lá, meu mano Harrison. Fala, meu que mano. prazer, mano, receber você aqui. Pensa num nome difícil, gente, de trazer. Que isso. Bom demais, mano. Muito bom estar junto com você. Um abraço para toda a família da Metanoia TV. Muito um prazer, uma honra muito indescritível a gente poder estar junto aqui, cara. Bom demais, irmãozão. Cara, eu tava tentando aqui. Conheci o Harrison em uma agenda, um amigo indicou pra ele e eu fui ministrar lá. E é um jovem que carrega algo precioso no Senhor, carrega a presença de Jesus, tem um propósito. E eu gosto de trazer pessoas aqui que carregam algo da parte de Deus. Eu lembro que quando eu comecei o podcast, Harrison, tem uma história engraçada, né? Algumas pessoas chegaram e falaram, não, cara, tu tem que criar umas paradas, tipo, polêmica. Você tem que trazer uma galera que vai debater, que vai causar confusão e tal. Eu falei, não, cara, mas, mano, é isso que cresce. Eu falei, não, eu tô tranquilo, eu tô de boa, eu vou trazer pessoas que eu acredito que carregam algo do Senhor pra abençoar a vida de pessoas. Não é esse o meu intuito. Amém. Então, é muito bom, mano, tá aqui com você. A câmera é sua, manda um abraço aí pra galera, manda, sei lá, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse episódio. Amém, amém. Um bom dia pra você que... Hoje pra gente é bom dia agora, né? Ainda não almocei. Então... Eu também não, tô nessa. Mas pra toda a galera que tá junto com a gente, eu tenho certeza que esse vai ser um episódio especial. A gente vai ter muita coisa legal pra falar a respeito da palavra do Senhor, a respeito das experiências nossas aí junto com Jesus nessa vida, né? Então eu tenho certeza que vai ser um tempo mais legal. Então, já manda esse podcast pra mais alguém aí, vamos pra cima. É isso aí, olha aí, ó, o Harrison falou uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo. Compartilhamento. Você compartilha, você ajuda muito o canal. Mano, vamos do começo aqui, né? Entender um pouquinho da sua história, da sua caminhada no evangelho, como que o evangelho te alcançou. Você já vem de berço cristão? Não? Como é que foi essa questão pra você da conversão, irmão? Amém. Vamos lá. Eu cresci num berço evangélico, cara. A gente... eu tive o prazer, eu e meus irmãos, né, de crescer debaixo de um ambiente, já que os pais... eram pastores, então vim desse berço cristão, né, da marca Jeová Rafá e vim desse lugar onde, cara, eu cresci vendo o meu pai pastoreando, o meu pai indo para as igrejas cumprir agendas ali, ministrar e compor canções, escrever livros. Então eu cresci debaixo de um ambiente que já me impulsionou para fazer boa parte do que eu faço hoje. E isso é um privilégio gigantesco. Então eu queria inclusive mandar um abraço, um beijo pros meus pais, que a minha maior inspiração, assim, tá dentro de casa. Eu vejo muitas... a gente tem muitas referências que a gente carrega, assim, de homens de Deus dessa geração, de outras gerações, mas sem dúvida nenhuma a minha maior referência, ela tá dentro de casa, ela tá ali no espelho do meu pai, ali no abraço, no conforto, nesse ambiente que minha mãe gera pro lar. Então isso, para mim, me moldou muito e me fez crescer no caminho do Senhor, né? Então, desde bem cedo eu cresci na igreja, mas como tem aquela frase, né? Deus não tem netos, a gente tem que ter a nossa experiência pra se tornar filho de Deus, né? Uhum. Então, cara, crescendo a vida toda na igreja, eu sempre fui daquele cara que não fazia as coisas erradas.
eu não fazia as coisas erradas, mas não, em determinado momento eu fui entender que eu tinha que começar a fazer algumas coisas diferentes pra se portar como um filho de Deus. Então, ser cristão não é só sobre não fazer, mas é sobre fazer outras coisas, né? Uau, boa. Então, ali naquele tempo de escola, naquele tempo onde a galera já começa a trazer algumas paradas que você vê que é errado, que são princípios e valores que você não aprendeu na sua casa. Eu sabia sim dizer não, mas o que eu não sabia era fazer a diferença com o meu sim. Até que o Senhor, ele me encontra. Inclusive, foi aqui nessa cidade, aqui em Suzano. Sério, cara? Olha só. O Senhor me encontrou, foi uma conferência que teve, chamada Conferência Filhos do Fogo. Eu não sei se você vai... Pô, cara, Filhos do Fogo, meu mano, o Pastor Jó, pô. É verdade, Ele congrega comigo, Pastor Jó, ele que liderava a Conferência Filhos do Fogo. Ele é o fundador dos Filhos do Fogo. Que da hora, Olha cara. só, cara, que você Olha vê que loucura. coincidência. E foi aqui nessa cidade que o Senhor ele me despertou. Então, cresci na igreja, fazia tudo, participava de tudo. Na época eu já tava começando a aprender, né? Que filho de pastor tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Então, mexia no projetor, aí depois eu aprendi a tocar bateria e violão, aí... Tipo, comecei a tocar um pouquinho de tudo pra quando alguém faltava. Assumir ali, né, na reserva. Tem que fazer tudo. Mas eu me lembro que um dia os jovens da igreja, eles falaram, olha, vai ter uma conferência que ia ser aqui no Max Pfeffer. E aí eles falaram, ó, vai ter uma conferência, Filhos do Fogo e tal. Vamos lá. E eu não animei muito, mas aí falaram, ó, o Rodolfo Abrantes vai ir. Cara, na época eu era doido com o Rodolfo. Isaías 9 tava tipo assim... Cara, loucura. E aí eu falei, vamos lá, cara, eu quero ir. E eu me lembro que na minha mente, assim, uma coisa até meio errada que eu até disse, eu falei, cara, eu não tô nem aí pro resto, só tô indo lá pra ver o Rodolfo. E aí, tipo, eu falei, cara, eu vou lá só pra isso. Mas na primeira sessão dessa conferência, quando eu cheguei lá de manhã, tinha um cara chamado Tom Molinari, que eu não conhecia, não fazia ideia de quem era. E na época tava também estourando uma onda do som do reino, né, cara? E aí, o Quero Conhecer Jesus tava começando a vir à tona, assim, tipo... E o Tom Molinari fez a ministração sobre esse tema, Quero Conhecer Jesus. E, cara, aquele dia ali eu digo que eu conheci Jesus. Meu primeiro contato, assim, com o Espírito Santo. Tive uma experiência de ser batizado aquele dia. Uma ministração muito simples, porque... aquilo que ele ministrou desconstruiu dentro de mim uma imagem de, tipo, que eu tinha de Deus inalcançável, vamos dizer. Então, tipo, aquelas canções antigas, sabe? Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, ele tá pés como um latão reluzente. E eu falo, cara, tipo assim, Deus é o ser superior, ele tá muito inalcançável. Mas aquele dia que o Tom ministrou, ele ministrou a respeito de um carpinteiro, de um homem de dores, de alguém simples que vinha por ali. E aquele dia, Deus me deu uma visão, cara. Aquele dia eu conseguia sentir a presença do Senhor, ouvir Ele chamar pelo meu nome. E mais do que isso, eu conseguia, tipo, ver Ele me chamando pra ir ao encontro dele. E, cara, aquele dia ali foi onde tudo virou de cabeça pra baixo. E Ele ministrou a importância do secreto, cara. Então, a partir daquele dia, eu não comecei mais a fazer os planos bíblicos porque eu tava seguindo a cartilha da igreja ou porque... Não. Sou filho de pastor, tem uma responsabilidade... Ali eu entendi que Jesus estava me chamando pra um tempo de secreto mesmo. E aí, desde então, cara, aí tudo mudou. Aí a gente vai conhecendo uma outra galera, aí eu comecei a pesquisar quem eram esses caras, né, do som do secreto. Aí depois eu comecei a ir pra uma parte muito de que a gente começa sempre nesse lugar de contemplação e adoração. E depois a gente tá na rua pregando evangelho, né? Aí conheci uns caras na internet também um chamado Luca Martini, que o cara saía pra curar braço quebrado na rua. E aí comecei a juntar alguns caras e a gente começou a fazer a mesma coisa, cara. A gente foi muito impactado pelo que o Senhor derramou na vida desses caras. E tudo que a gente vive hoje, eu falo isso, tudo que a gente vive hoje, a gente tá colhendo orações lá de trás também. E o que a gente vai viver nos próximos anos são as orações que a gente está plantando hoje. Então, eu acredito que esse foi o momento em que o Senhor me despertou. Tenho total certeza de que a vida desses homens de Deus, cara, elas despertaram algo muito forte em mim. E foi numa experiência, assim, de entender que Deus, ele é um Deus relacional e ele é um Deus acessível. Sim. A mensagem te trouxe a humanidade de Jesus que você ainda não tinha entendido de forma clara, perfeita e plena, né? Basicamente isso. Sim, eu tinha uma imagem de Deus, lógico, como um Deus superior, como eu falei, mas eu não tinha uma imagem de Deus como Deus pessoal, assim, que estaria ali junto comigo, por exemplo, no meu quarto e tal.
Mas quando isso acontece, eu começo a levar Deus para os dias comuns e não considerar Deus apenas no culto de domingo em um congresso, não, mas Deus nos dias comuns. E eu acho que isso faz a diferença. Quando a gente vira essa chave, quando a gente para de separar que a presença de Deus acaba, quando o culto acaba, quando o templo fecha, aí a nossa vida ela começa a ser uma vida realmente de manifestar a presença de Deus. E eu acho que é isso que um cristão tem que fazer, né? Você acaba não tendo só momentos de devoção, né? A sua vida vira uma devoção. Ontem nós tivemos uma aula lá no seminário, estava até comentando com o Mika, o episódio foi pro ar semana passada, e eu falava para ele que o pastor Ricardo Bitum trouxe uma aula extraordinária, que é uma matéria própria do Itepa Bible College, que é Sociologia da Religião, ou Ciências da Religião, como a galera conhece mais. E ele falava exatamente disso. Ele falou assim, sabe por que você tem que colocar Deus como prioridade na sua lista? É porque ele não é a prioridade na sua vida, em geral. Então ele fala assim, pode me julgar, mas eu não acredito nesse negócio de lista de prioridade, Deus tem que estar em primeiro. Não, Deus não tem que estar em primeiro na sua lista de prioridade. Ele é a sua prioridade e pronto. Porque Deus é muito grande para caber numa lista. Imagina. Não, peraí, Deus. Trabalho, família, igreja. Peraí, Deus, calma aí. Vou acordar aqui. Tá. Dá para colocar o Senhor aqui, Deus. Aqui o Senhor encaixa, mas aqui não dá. Ele fala, então você não entendeu o que é evangelho. Então você não entendeu quem é Deus. Sim. Deus é tudo. Deus tem que estar no seu trabalho, Deus tem que estar contigo nos seus relacionamentos. Igual você falou, o culto acaba, mas Deus continua contigo, né? Então essa parada quando você entende isso, virou a chave, né, mano? Sim, e quando a gente tá falando, por exemplo, ali que foi um processo na minha adolescência, pra entender, quando eu entendi isso e comecei a aplicar isso, por exemplo, no ambiente que eu tava, na escola, tava terminando já essa fase de escola para ir pra faculdade. Quando você começa a aplicar nesse período, parece que a gente tá mais apaixonado e parece que a gente tá mais apto a... Mas tem um momento que a gente começa a perder essa parada. Por exemplo, quando você começa a entrar no ramo dos negócios. Hoje eu tenho minha empresa, né? E eu entendi que o altar de adoração dentro do meu quarto, ele é o que vai trazer o resultado, ou que ele vai trazer a bênção de Deus também, não somente para, por exemplo, para um momento de adoração que a gente vai fazer e a unção vai vir, não, mas também para os negócios que a gente vai fechar. É isso. Que o altar, tudo começa no altar, com os relacionamentos que a gente vai fechar. Hoje se fala muito de networking, né? Mas se você for olhar para os tempos bíblicos, por exemplo, a casa de Obed-Edom, quando ela recebe a presença de Deus, a arca da aliança que representa a presença de Deus, a Bíblia ela é bem clara e ela ressalta que tudo, ele abençoou a casa dele como um todo, abençoou os filhos dele como um todo. Então, o segredo também para você ser bem sucedido, para você ter networks, amizades e tudo isso, é você valorizar a presença de Deus. Não que a gente vai buscar a presença de Deus para isso. Por isso, né? Mas isso é um efeito, cara, que é impossível você não sentir isso na sua vida. As pessoas certas sendo colocadas nos lugares certos, as prioridades certas sendo colocadas nos lugares certos, todas elas em Deus. E a gente tem que encontrar isso no coração do Senhor. E isso fez total diferença pra mim, porque quando o Senhor ele me alcançou com isso, lógico, não quer dizer que foi uma vez só e a partir de agora eu vou continuar sempre. A gente tem esses momentos, né? A gente, por si só, do ser humano, a gente é meio oscilante. Mas toda vez que o Senhor me lembra disso, de colocar os olhos nele de volta, né? Assim como Marta e Maria, cara, você tem que entender o lugar certo, a hora certa e que postura você tem que tomar. Quando o Senhor ele me lembra disso, cara, sempre é algo muito impactante pra mim e sempre é algo que faz muito efeito pra mim, sabe? É me lembrar de que a contemplação ao Senhor, a adoração ao Senhor e parar para ouvir Ele tem que ser sempre a minha lista, não o topo da lista, mas tem que ser sempre a minha lista em tudo que eu tô fazendo. É isso. Então, eu tava dirigindo pra cá, cara, tava bem gostoso, um solzinho assim, tá vindo pra cá, e eu tava ali falando com o Senhor, eu gosto de orar em línguas enquanto tá dirigindo ali pra já ir. E aí, cara, eu parei pra perceber algo. Quando a gente traz esse ambiente da presença de Deus pros lugares que a gente vai, pode acontecer algumas coisas erradas. O GPS me jogou com uma rota meio alternativa. Pode acontecer, sei lá, algum cara te fechar. Mas você tá numa paz de espírito, cara, que você fala, Jesus tá sentado aqui do meu lado. Então, acho que quando a gente faz isso, né? Tudo que a gente faz muda o significado e o resultado daquilo. A sua vida vira uma devoção ao Senhor, né? E mano, deixa eu te perguntar. Vamos começar aqui com uma parada também um pouco mais pra parte missionária. Depois nós vamos falar um pouquinho também dos projetos, né? Que você tem na mesa, as suas composições, né? Mas missão.
Como é que foi? Porque quando eu te conheci ali, né, no culto, nós conversamos um pouquinho e você falou muito, e deu pra ver que missões é algo que queima muito no teu coração, né? E eu queria entender como foi isso pra você, como que você entendeu essa chamada, como que isso começou a queimar, como foi as primeiras missões que você foi fazer ali. Conta um pouquinho para nós isso aí, mano. Legal. Então, eu cresci dentro de um contexto missionário já, né? O meu pai, ele se considera um grande mobilizador de missões, né? Então, as pessoas falam dos mantenedores, dos intercessores, daqueles que vão, mas pouco se fala dos mobilizadores também. Boa. E aí ele dá sempre o exemplo de uma mesa, né? Que geralmente a maioria das mesas tem 4 pés, né? E aí ele fala que esse quarto pilar, que é a mobilização, é algo muito importante, que é levar pessoas que já vivem um contexto de missão para dentro de lugares onde as pessoas se acostumaram com a vida cotidiana e se esqueceram dessa parada. Então eu cresci assim, recebendo lá em casa missionários da Índia, do Nepal, da África. Recebi homens de Deus. Não sei se você vai conhecer o pastor José Rodrigues. Sim. Esses caras, eles, tipo assim, eu me lembro, tenho lembranças muito claras da minha infância desses caras indo lá pra casa dormir, contar histórias, ir pregar nas igrejas, e meu pai tá acompanhando. Então eu sempre tive essa visão fora das 4 paredes, assim. E quando o Senhor, ele me encontrou nesse episódio, na verdade foi uma construção de encontros do Senhor. Eu entendi essa demanda que a gente começa buscando pelo coração do Senhor. Encontrando o coração do Senhor, a gente começa a ansiar pelo que o coração do Senhor anseia. É por vidas, é pelos perdidos, né? É isso. Então, foi uma coisa muito construída ao longo do tempo. Não foi tipo assim, um dia que tipo, eu preciso... Mas foi uma coisa construída ao longo do tempo. Então, a primeira missão que a gente fez, por exemplo, a gente foi pro Nordeste, eu novinho, foi a primeira vez que eu preguei fora de casa assim, no sentido aqui, né? Da região. Aí a gente foi pra uma igreja que a gente tava plantando lá no Nordeste. Então tive a oportunidade de conhecer o campo missionário lá, de servir um pouco lá. E, cara, isso foi me dando também novos horizontes e novas oportunidades e janelas. Como a gente tinha bastante conhecido que estava no campo, os meus tios hoje eles são missionários em Moçambique. Então, eles já estão lá há mais de 15 anos. Caramba. Meus tios, minha irmã também. Então, sua família já é envolvida Isso, já tem esse contexto. Né? Então, tipo assim, foi algo bem natural. Tipo assim, foi um caminho que o Senhor ele foi direcionando. Então, tipo, eu tive a oportunidade de, por exemplo, estar lá conhecendo a casa dos meus tios. Minha irmã também mora lá em Moçambique. Hoje ela é casada lá e já tem filhos lá. Então, a gente teve a oportunidade de ir tendo esses contextos. E quando você é inserido nesse contexto, cara, é muito difícil você não tipo, se compadecer pela situação daquelas pessoas. Porque é algo, cara, que quando você olha a realidade das pessoas lá e você volta pra cá, você fala... Eu tenho coisas pra oferecer pra essas pessoas. Você não consegue voltar com o mesmo coração. Você volta com uma pulga atrás da orelha, cara. E essa experiência que a gente teve de poder ver isso bem cedo, que eu tive, né, de poder ver essas realidades bem cedo, elas transformaram a ideia que eu tenho de ser luz e sal. Então, tipo assim, quando essa mensagem ela atinge o coração, cara, você quer fazer algo lá, mas Deus te fala, você tem que começar a fazer algo aqui. E aí você começa a abrir muitos leques, né? Em principalmente preparar o ambiente aqui para que pessoas entendam também a realidade de lá, mas de ir para esses lugares e abençoar essas pessoas. Então a missão, eu acho que ela é um encargo de todo cristão, né? Sim. Então tem aquela famosa frase, né? Ou se você é um cristão, você é um missionário. Se você não for um missionário, você é um impostor. Spurgeon diz isso, né? Então tem essa famosa citação. E, cara, eu acredito que isso é a pura realidade. Se você não for um cristão missionário aonde você estiver, né? Então, na escola, ali no serviço, você tá só fingindo que é cristão e não tá exercendo de fato. Eu sou chamado, né? Eu acho que um mandamento que Jesus deixa, né? Que é o ide por todo mundo e fazer discípulos. Então, é fazer discípulo onde a gente tá. Jesus não fala, ide por todo mundo e, sei lá, esperem um cargo ou abram uma igreja. Ele fala, façam discípulos. Então, você tá indo na escola, você tá indo no treino, você tá em qualquer lugar, cara. Você pode fazer discípulos. Exatamente. Não discípulos pra si, mas pra Jesus, Senhor. cara. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente precisa ter, né? E a questão de missões transculturais, né? Da gente ter oportunidade de ir pra outros lugares e tal. A gente teve a oportunidade de ir pra alguns lugares. Por exemplo, a gente tava nos Ribeirinhos, a gente ia gravar na semana que... Não deu. Eu fui pro Ribeirinhos. E aí, a gente teve a oportunidade de ir pros Ribeirinhos, o Sertão Nordestino. Tive a oportunidade de fazer missões na época da enchente lá no Rio Grande do Sul. Sim. E a gente foi pra Canoas servir lá. E em Moçambique também. A gente teve vários lugares que a gente já teve a oportunidade de ir. Eu estive
em vários lugares que eu vi a carência, assim, sabe? A necessidade de um povo que não tem uma galera, tipo, assim como a gente tem, não tem um templo assim como a gente tem, sabe? Tem essas dificuldades que a gente, às vezes, aqui reclama, cara. A gente reclama de coisas que a gente tem lá pra galera é luxo. Então você fica com essa coisa no seu coração, sabe? Às vezes a gente vai pra ministrar essas pessoas e a gente que sai ministrado, né? Exatamente. Mais do que elas possam imaginar, né, mano? Mano, é muito louco. A gente tava esses dias lá nos Ribeirinhos e a gente foi fazer um acampamento de jovens, né? Então a gente fez um acampamento de jovens. Pra você ter uma ideia, a gente desce em Manaus. Manaus a gente vai pra Manacapuru, que é mais ou menos uma hora ali de carro. E aí a gente vai pro lugar onde tá o rio, né? E aí pega o barco. A gente viajou de barco 7 horas. Dessas 7 horas a gente fez viagens curtas de 2 horas, 1h30, pra ir passando nas comunidades pra chamar a galera pra ir pro acampamento. E aí a gente indo pro acampamento, a gente juntou ali cerca de uns 30, 40 jovens e adolescentes. Cara, e a gente foi lá servir os 3 dias com eles, ministramos. E a gente tava numa igreja tão simples, cara, que a gente tinha que pedir pra galera pular mais devagar porque o chão tava quebrando. Caraca, velho. Então, tipo assim, são experiências que você fala, mano, olha que parada louca. E o Senhor visitou eles de um jeito ali que, de verdade, batismo no Espírito Santo. A gente indo embora no barco, as pessoas vindo correndo pedindo pra ser batizadas nas águas porque elas tinham recebido o Senhor. E aí a gente olha, cara, são coisas que arrepiavam. Você falava assim, mano, tipo, e a gente tem tudo isso lá e às vezes a gente tem que ficar, levanta sua mão. Aí a gente, pessoal, para de pular um pouco e tá quebrando a igreja. Às vezes a pessoa, só porque teve um dia de trabalho um pouquinho mais cansativo, né, mano? Já não quer prestar um culto de excelência ao Senhor. E aí você pega a pessoa saindo, pô, igual você falou, de 1 hora, 2 horas. Então, pra elas irem até o local, então era uma caminhada, né? Pra elas chegarem lá e tal. Não era uma parada de fácil acesso, né, meu? Não é, cara. Igual a Moçambique. A gente também já foi pra vilarejos, cara. Vilarejos afastados ali do centro da cidade. Que a gente ia pros lugares e a gente via, tipo, a galera indo pro culto de manhã. As mulheres com aquelas capulanas, que é os panos que elas levam, amarrados com bebês, andando descalços, assim, quilômetros. Quantos quilômetros ela vai andar? Eu já vou andar 12 quilômetros pra ir pro culto. Então, tipo assim, as pessoas que pagam o preço pra receber algo do Senhor. Então, tipo, eu participei, eu tive a oportunidade, cara, e isso me marca muito, de batizar em um dos vilarejos que a gente foi. Que a gente foi batizar num rio, pensa num riozinho, que tinha os peixes mordendo nosso pé, aí a gente batizou a galera. A água ali não era nada pura. Nossa. A gente tava no meio do matagal, assim, cara. Eu tava louco pra sair dali logo antes que viesse algum bicho pegar a gente. Mas, cara, você vê que, tipo assim, que o evangelho, por si só, ele não precisa de você inventar coisas pra atrair as pessoas. Cara, não importa. O lugar mais longe que eu fui, dali no meio da África, a gente entrava no meio do mato, atravessava, era horas de estrada, a gente chegava lá e no fundo tinha uma plaquinha, Igreja do Senhor Jesus. Nossa. Não importa pra onde você vá, mano, o testemunho de Cristo, ele alcança, cara. E as pessoas, elas são transformadas por esse testemunho. A gente teve diversos testemunhos, porque lá os médicos tradicionais, né, que são os curandeiros, eles são muito... Tipo assim, eles são, na verdade, o nosso SUS aqui, vamos dizer. Você passou mal, você vai no hospital. Sim. Os caras passaram mal, vai no curandeiro. A gente teve muitas oportunidades, tem muitos testemunhos lá, que a minha família conta, de curandeiros que desafiaram ali a igreja local, que desafiaram a comunidade. Falaram, se vocês forem pra igreja local, a gente vai fazer um trabalho pra vocês, ou isso, aquilo, outro. Muitas coisas assim que acontecem. Meu Deus. Mesmo assim, a galera não, tipo, solta a mão de Jesus. E o Senhor, ele vem com a resposta, cara. Tem tanta história louca, cara. Tanta história louca de curandeiro que já desafiou as vilas lá das igrejas. Teve um que disse que se os cristãos se reunissem mais uma vez no domingo, ele iria amaldiçoar aquela vila, né? E aí o meu primo, que pastoreia essa igreja lá em Nivita, lá no interior lá de Nampula, num lugar muito afastado, ele me conta a história de que a igreja entrou em oração. Ele convocou a igreja pra orar e tal. E no dia que o rapaz falou que iria fazer esse trabalho, eles oraram, tipo assim, por semana se consagraram. E alguns irmãos não foram até, alguns irmãos ficaram meio assim com medo, né? Com medo. Mas ele falou, ele passou na casa desses irmãos, ele falou, ó, a gente vai lá, a gente vai cultuar o Senhor, não vai acontecer nada com vocês. E esse feiticeiro, ele não vai chegar até aqui. Foi dito e feito, cara. No caminho pra lá, ele tá vindo de moto, o cara sofre um acidente e nunca mais chega até lá.
E aí a frase dele foi: eu não vou nem mexer mais com essa vila, porque o Deus deles são muito forte. É muito forte pra mim. Mano, olha que o Deus deles é muito forte pra mim. E assim, você contando, é interessante você falando isso, né? Porque quando nós lemos as escrituras, hoje pra nós aqui, São Paulo, é uma realidade muito distante. Mas quando você lê as escrituras, esse choque, né, mano, de divindades, de deuses, não, é o Deus dele. Aqui, nós, claro, nós temos, né, feitiçaria, bruxaria, enfim, tem em todo lugar, mas nesses locais mais afastados, eu acho que acaba sendo um pouco mais comum, né, essa questão, né, mano? Cara, é muito louco, porque principalmente a África, cara, eu digo a África, assim, em particular, porque lá, acho que você já viu algumas notícias de como que é a parada lá. Tem histórias, eu nunca vi, mas tem histórias que a galera vê, tipo, a galera literalmente voando de vassoura lá. Lá tem umas bruxarias meio bizarras. Eu me lembro de quando a gente foi fazer a mesa, que a gente vai entrar um pouco no que é a mesa aqui lá, né? Mas a gente reuniu, cara, a mesa tem reunido, tipo, centenas de jovens lá. Pra não dizer milhares, mas que beira os milhares de jovens lá. Tem muita gente, cara, muita gente mesmo. E eu tinha combinado, quando a gente foi plantar a mesa lá, eu combinei com o meu cunhado, né? Que ele tá cuidando da mesa lá junto com a minha irmã. Que a gente ia estar lá nos aniversários da mesa, né? Uma vez por ano. E que Deus ia prover, que a gente ia pra lá. E foi o primeiro aniversário, cara. Aniversário de 1 ano, a gente foi lá. Cara, tinha muito jovem, cara. A gente tava no espaço da Jocum, que a Jocum cedeu pra gente, porque já não cabia mais nas igrejas que tinha lá. Cara, muito jovem. E foi um dia ali que foi muito impactante. Então, uma palavra que trouxe libertação, você via pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, pessoas sendo curadas fisicamente, muita coisa. E aí, no dia seguinte, a gente volta pra casa e no portão da minha irmã, tipo assim, feitiçaria sendo feita pra nós ali. Cara, então, tipo assim, isso acontece muito com eles lá. Direto, eles mandam no grupo da família, ó, fizeram isso aqui, pá. E a gente, tipo, repreende. E a galera tem muito medo de... Sim. Lá na África você vê as pessoas se arrastando como se fosse bicho, assim, né? Como se fosse cobras. E eles falam que essas pessoas são pessoas que foram alvos dessas feitiçarias, né? Então, essas pessoas, elas foram... por exemplo, tiveram paralisia ou alguma doença que foi o fruto dessa feitiçaria, né? Que eles fazem ali uns para os outros. Dentre eles existe muito essa rixa, ou alguém que fez alguma coisa que não gostou já. Então é uma batalha espiritual e ao mesmo tempo visível, né? Exatamente, assim, cara. Você vê a parada é muito forte. Né, mano? E aí, tipo assim, tanto que a trabalhadora lá da casa da minha irmã, ela viu isso, tipo assim, eles não colocam a mão, eles têm muito medo. Então a galera de volta olhou e falou, ó, tal. E aí a gente foi lá, minha irmã me chamou no dia, que foi acho que uma das primeiras vezes que isso aconteceu, né? E aí a gente foi lá, pegou aquilo lá na mão, abriu, era tipo um voodoo, né? A gente abriu e falou assim, ó, a gente tá pegando isso aqui pra mostrar pra vocês. E eles já ficaram tipo, ó, tipo, alguém pegou Meu Deus, não pega, tal. A gente abriu lá, tirou todos os alfinetezinhos. A gente tá mostrando aqui pra vocês que isso aqui não tem poder sobre quem crê no nome de Jesus. Isso não é porque a gente é estrangeiro, isso não é porque a gente é melhor do que vocês, mas isso é por causa do sangue de Jesus que tá acima de tudo. E cara, foi uma experiência muito louca. A gente abriu isso aí, colocou fogo. E eu me lembro que a filha dessa trabalhadora, ela tava doente. Ela tava com muita febre, ela não conseguia se alimentar direito, não conseguia fazer nada. E ela tava bem aflita, assim, né? E aí, movido pelo Espírito Santo, assim, eu fui até ela e disse algumas palavras pra ela, né? Perguntei como é que tava a filha dela. E ela ficou com muito medo daquela doença não pegar nela, mas pegar na filha dela. E, cara, foi uma inspiração do Senhor, veio até mim e eu falei pra ela, olha só, você vai voltar pra sua casa hoje e se essa doença que eles fizeram, essa feitiçaria, se isso aqui for algo maior que o meu Deus, essa doença ela vai pegar em mim, toda doença que tá na sua filha, ela vai sair dela, vai vir pra mim e eu vou padecer aqui diante dos seus olhos. Mas se o meu Deus é maior que tudo isso que estão fazendo, você vai voltar e sua filha vai estar curada. Eu falei, você acredita nisso? E ela, meio temerosa, mas ela disse, eu creio. E no dia seguinte ela voltou e disse que a filha dela tava correndo já no quintal. E tipo... Glória a Deus. Lá é um terreno muito fértil, cara. Então são experiências que a gente conta assim pra... Cara, que louco. Pra aumentar a fé, porque é um terreno muito fértil. Ao mesmo tempo que existe essa parada espiritual aguçada pro lado das trevas, cara, pra luz, então... É isso. Então é a gente dobrar a aposta e ir pra cima, porque o que está em nós é muito maior, né, cara? Em nome de Jesus. E, cara, deixa eu te falar, você já cresce meio que nesse contexto, né, de missões e tal, mas teve alguma resistência, mano? Teve alguma coisa assim que
fez você dar uma resistida? Tipo, não vou me interessar muito pra isso, eu não vou ir muito. Teve essa parada ou não? Você sempre foi tranquilo, nunca teve nenhum tipo de resistência, nem nada? Tá, o que eu posso dizer assim que teve mais resistência pra mim, cara, foi a questão de pastorear. Eu nunca quis pensar em receber o título de pastor um dia, porque você cresce dentro de um lar que seus pais são pastores, você vê muitas coisas que eles passam, você vê algumas... Como é difícil, né, cara? Uma vez, o Harrison, até você trocando desse assunto, eu acho importante colocar isso pra galera entender. Eu também tinha essa parada. Tipo assim, eu me converti ali da minha infância pra minha adolescência, e eu sempre dizia, mano, Deus me livre, eu quero ser pastor, não. Mas não porque eu não via valor e nobreza naquilo. Pelo contrário, é porque eu via muita nobreza. Eu dizia, cara, não tem como, não tem como ser pastor. Você é louco, olha o que o fulano passa, olha o que o Beltrano passa, chora a dor do outro, e aí você ama a pessoa te trai, e aí você faz de tudo pela pessoa e a pessoa fala mal. Aí uma vez, uma coisa que você fala, a pessoa já pega fora do contexto e quer te massacrar. Não, cara, tudo isso daí não dá não, mano, eu tô fora. Não é porque nós não vemos nobreza, né? Porque senão pode dizer, pô, o cara é filho de pastor falando que não queria ser pastor, mas é exatamente por essa nobreza que você fala, não tem capacidade, né, mano, pra mim não rola, né? Sim. É tipo nesse sentido, né? E acho que todo mundo, cara, na verdade, todo mundo que eu converso que é pastor não queria ser pastor no final das contas, né? Porque... Mas o chamado dele é muito maior, ele sempre foi alcançar, né? Mas porque essa questão de você pastorear carrega muito disso, de às vezes você, sei lá, se doar demais pra pessoas que acabam não fazendo isso de volta. Mas pra mim pegava muito que, tipo assim, desde pequeno, eu ia pros lugares com meu pai e o pessoal falava, ó, tipo assim, filho de peixe, peixinho vai ser. Então sempre existiam olhares, eu nunca fui um cara de ligar muito pra isso, e existia uma cobrança a mais. Então eu pensava, cara, se já tem essa cobrança quando tá sendo filho, imagina quando né? Tipo assim, só que acho que ao passar do tempo o senhor foi mexendo isso em mim, hoje eu não vejo isso como um peso de verdade, lógico que existe uma responsabilidade que tem que lidar. Mas eu tinha uma parada comigo, cara. Eu falava, e eu tinha isso no meu coração. 2 coisas que eu nunca vou fazer. Eu nunca vou pastorear e eu nunca vou cantar na minha vida. Porque eu sempre achei minha voz feia e eu nunca tive a capacidade de... E hoje, cara, essas são as 2 coisas que eu faço. Então, eu já não... Só faço isso minha vida inteira. Então, eu já não tenho mais isso de Deus, eu não vou fazer isso. Porque sei que quando eu entreguei minha vida pro Senhor, ele faz parte da sua vida agora, né? Faz parte. E aí, você falando um pouquinho dessa questão que... ainda um pouco nessa questão ministerial, para nós entrarmos na questão... Melhor, ainda na questão missionária, para nós entrarmos um pouquinho nessa questão da música, da mesa e tal. Dentro do campo missionário, cara, tem uma curiosidade. Já teve algum perigo iminente, assim, que, pô, te deu uma balada, assim, durante as missões? Alguma experiência, assim, que você pode contar com a gente, né? Alguma situação que você fala assim, que você fala, cara, aqui a gente tá correndo. Cara, que o negócio aqui tá louco. Você... Cara, aconteceram algumas coisas já, tipo assim, no sentido de você falar, acho que isso aqui eu nunca experimentei. Inclusive agora a gente tava nos ribeirinhos lá e a gente tava no meio do barco. Cara, loucura, você que é do Brasil, você tem que ter essa experiência de evangelizar nos ribeirinhos. Cara, é muito bom, é aqui perto, você não vai precisar de passaporte, você vai ter uma experiência que vai mudar a sua vida. E a gente tava lá no meio dessa viagem, né? E essas viagens curtas que a gente fazia, e depois a gente foi fazer uma viagem mais longa, que acho que era umas 4 horas. E começa uma tempestade no meio do... Eu coloquei isso até no meu Instagram lá, uma tempestade no meio do barco, e é vento, e aí o pessoal foi abaixar as lonas, e o vento batendo de um lado pro outro. Em outro momento, a gente tava andando de barco à noite, fazendo uma viagem à noite, e do nada o barco dá uma paradona com tudo, porque o farol pra você andar de barco, cara, o barco que a gente tava era um pouquinho antigo. Então o farol não era muito forte, era naquelas coisas. O cara só viu a ribanceira que a gente tava dando de frente, que eu tava chegando perto, aí do nada, todo mundo acordando assim, assustado. Mas assim, essas coisas ainda foram mais de boa. Uma coisa que acelerou meu coração, que eu vou dizer em missões, foi nessa mesa que a gente tava em Moçambique. Até hoje eu não sei o que é isso, cara. A gente tava nesse momento, eu ministrei a palavra nesse dia, e aí... cara, de verdade, ali foi uma unção do céu liberada sobre aquele lugar. Tinham pessoas realmente que estavam manifestando ali. E aí, cara, depois de ter ministrado, orado por algumas pessoas, eu falei, vou orar aqui um pouco. A gente tava no espaço aberto, nesse lugar, na Jocum. E eu comecei a sentir uma parada meio estranha, assim, no meu coração, sabe?
E aí eu tava andando em volta, assim, da galera, tava maior concentração aqui, né? Eu afastei um pouco do grupo, fui um pouco pra trás. E, cara, de verdade, eu não sei o que é isso até hoje. Mas eu olhei no chão e eu via pegadas. Pareciam umas pegadas de um bicho. Só que essas pegadas eram fluorescentes, cara. E elas estavam indo, tipo, em direção pra fora do campo que a gente tava, né? E aí eu comecei a seguir aquela parada. Eu falei, cara, o que é isso aqui? E eu tava tal... Só que eu tava distraído, cara. E tava acontecendo um mover aqui. E quando eu olhei, eu já tava muito pra longe da galera. E aí me deu um negócio, tipo assim, mano, para. Não vai mais até aqui, não. E aí eu parei, tipo assim... Tava um clima... já não tava um clima ali da presença de Deus que tava nesse canto. Tava um clima mais pesado. Não sei o que é. Sei que meu coração acelerou. Eu falei, parei. Eu olhei as pegadas que estavam no caminho de volta. Não apareciam mais. Mas só aparecia dali em diante. E era uma parada que não tava me trazendo muita paz. Aí eu voltei, cara. E aí depois eu conversei disso com a minha irmã, com o pessoal de lá. Eles falaram, olha, essas coisas tem que tomar cuidado. Porque aqui tem umas aparições também de... Não querendo ser muito místico, mas, mano, tem umas paradas meio loucas lá. Então, tipo assim, eu não sei o que era. Não vou falar que era um demônio, ou que era, sei lá. Mas, cara, aquele dia ali eu senti Foi uma experiência transcendental. Você fala, cara, não tem cara, como tipo explicar assim, isso de forma até humana. hoje eu quero descobrir o que era aquilo lá. Não dá pra explicar de forma humana, né? Não dá. Mas assim, eu nunca tive experiência de ver bicho ou de ver o mundo espiritual. Sim. Nunca tive essas experiências, assim, mas esse dia acho que foi o dia que eu cheguei mais perto, assim, né? E aí, o Harrison, eu vou falar aqui agora de um dos nossos patrocinadores. E eu quero que você lembre, assim, mano, de um momento simples no campo missionário, mas que te marcou profundamente. Uma parada assim que aconteceu, que você falou, cara, depois disso aqui, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu gosto de ouvir histórias. Ó, você que tá aí nos ouvindo agora, aqui na descrição tem um link do Itepa Bible College, o Instituto de Teologia, bacharel em teologia, meu amigo. Cara, professores sensacionais, chão de igreja, um conteúdo fantástico para você se aprofundar no ensino das escrituras. Itepa Bible College, cara, assim, ó, serve o Brasil e o mundo inteiro, não importa em qualquer lugar do mundo que você tiver, você consegue estudar EAD pelo seminário do Itepa Bible College e fazer o seu bacharel em teologia. Eles também têm os polos presenciais e as mais informações você pode clicar no link aqui da descrição e você vai ser direcionado para o Itepa. Você chega lá, fala que você viu pelo Metanoia, eles vão ter uma condição bem especial e bem bacana para você aí, ok? E aí, mano, fala aí para nós aí uma experiência legal assim que, pô, foi algo simples, mas que te marcou de alguma forma. Cara, experiência no campo de, por exemplo, cura sempre me marca muito, porque eu sou apaixonado pelo mover do Espírito Santo através da cura, assim. E existem muitas situações ali que a gente chega, muitos lugares que a gente chega, o pessoal não tem acesso, por exemplo, a um médico. Então, por exemplo, agora nos Ribeirinhos, a gente nesse acampamento que a gente teve, muitas pessoas ali tinham problemas ali de coluna, problema no joelho, que carregavam há anos. E a gente chegava lá, orava com uma palavra, o Senhor tocava na hora, cara. E essas coisas sempre me marcam. Mas uma coisa que me marcou muito, assim, e que eu conto pra todo mundo, foi uma parada muito simples, tipo, muito básica, mas que, tipo, me fez ficar pensando no alcance e na relevância que o Senhor nos dá. Poderia ter trazer, né? Pra alcançar pessoas simples, cara. Eu fui lá pra Moçambique, né? E aí a gente tava na mesa. Cara, tinha um monte de jovem. Eu nunca tinha visto aqueles caras na minha vida. Nunca tinha visto ninguém. E aí chegou um grupo de três jovens, assim, tudo feliz e tal. E eles falaram, a gente pode tirar uma foto? Eu, tá estranhando, né? Tipo assim. E a galera lá não é muito de internet e tal. E aí tiraram a foto e tal. E aí eles me mostraram um vídeo, cara. Um vídeo de eu fazendo uma adoração no YouTube. Uma canção que eu compus. E aí o menino falou que aquela canção marcava os momentos de oração dele e que ele acompanhava sempre. E eu falei, cara, tipo assim, meu canalzinho no YouTube, que às vezes a gente olha e fala assim, mano, ninguém tá vendo, olha isso. Esse cara lá do outro lado do mundo, tipo assim. E aí isso me marcou muito, que naquele momento o Espírito Santo, ele já foi me mostrando coisas que... Eu tive uma experiência, cara, a gente foi ministrar uma experiência muito legal. Eu tava ministrando na Flórida. E aí a gente tava fazendo eu saí de um acampamento que a gente fez em Boston e a gente tava na Flórida. E aí tava passando por um momento assim, cara, de... Sabe aqueles momentos que você passa por uns questionamentos? Porque, cara, eu saí de um... Eu ainda sou membro dessa igreja, inclusive eu pastorei nessa igreja, mas nossa igreja tava lá junto com a gente. É uma igreja simples, uma igreja muito família e tal.
E quando a gente tem a oportunidade de ir pra lugares... Cara, a gente tava lá em Boston, em igrejas de centenas de membros, e na Flórida, em lugares... Cara, tipo assim... O que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo assim, o que essas pessoas estão paradas pra me ouvir? Lógico que não é... Mas você passa por alguns momentos assim, né? E eu tava passando por umas paradas assim, tipo, na minha mente. E acontece isso muito com o ministro, de se sentir incapaz, né? E eu me lembro de me ajoelhar e eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, me lembra do motivo de eu estar fazendo essa obra. Me lembra o porquê eu comecei. E aquele dia o Senhor ele me deu uma visão, cara. Foram poucas visões que eu tive na minha vida, mas aquele dia eu tive uma visão. E a gente tava num lugar que era um lindo lugar. Tipo, a entrada na minha mente aquilo era a entrada do céu, o portão do céu, né? E lá tinha algumas pessoas que eu conhecia, algumas pessoas que eu tinha influenciado, rostos que eu lembrei que eu preguei o evangelho. Que louco. Pessoas tipo, daqui da região, de Ferraz e tal, amigos meus, pessoas que a gente pastoreia. Mas, e aquilo começou a encher meu coração de alegria, cara. Eu fiquei muito, muito empolgado, muito feliz com aquilo tudo. E no final daquela fila, quando eu achei que tinha acabado, eu comecei a ouvir um pessoal assim... Tipo, aqueles panos coloridos. E na hora eu já me lembrei da galera de Moçambique, cara. Que eles são muito alegres e tal. E aí eu vi uma multidão, assim, de povos, assim, que eu não conhecia, não sabia quem era. E o Senhor ele me falava naquela visão que eram pessoas que a gente ia impactar e a gente não ia nem saber que existem. São sementes que a gente plantou e a gente nem... Então, e quando isso aconteceu, lá em Moçambique, né, alguns meses depois, eu me lembrei disso. Eu falei, cara, é exatamente aquilo que o Senhor disse. São lugares que têm sido alcançados sem a gente ter a mínima noção. Então, uma palavra que o Senhor me deu no início do ministério, que eu prego até hoje, é entregar os 5 pães e 2 peixes e deixar que ele alimente as multidões. Uau, é isso. E o que você acha, assim, mano, que os jovens do Brasil hoje precisam entender sobre missão, né? Porque eu penso, o Harrison, não sei como é que você pensa essa questão, mas existe sim uma necessidade e uma urgência de nós servirmos nos lugares que nós estamos inseridos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Isso é real. Mas também existe uma necessidade dessa missão transcultural. Sim. E isso é visto em todas as escrituras. Então, às vezes nós falamos, você tem que servir aqui, tem muita coisa para você fazer aqui, mas também tem muita coisa para fazer lá. Então, por exemplo, um jovem hoje que sente queimar no coração dele a chamada missionária, mas às vezes ele ouve isso e ele sente desencorajado. Poxa, eu quero ir para Moçambique, eu quero fazer algo na África, eu quero fazer algo em tal lugar, mas ao mesmo tempo tem alguém dizendo, tem muita coisa para fazer aqui também. O que você diria para esse jovem, mano? Você como jovem também, eu acredito que você já deve ter passado por essas crises, né? O que você pensa sobre isso, né? Legal. Cara, isso é uma pergunta, um tema muito legal pra gente falar, porque é o que eu converso muito e é o que o Senhor lhe ministra muito no meu coração a respeito de discernir os tempos, né? Então, existe um tempo que você vai estar lá fora, existe um tempo que você vai estar aqui. Então, eu falo muito disso fazendo um paralelo com a vida de Davi, né? Davi, ele tinha uma promessa que ele iria assumir o trono. Ele estava cuidando das ovelhas, ele ia para o palácio servir o rei Saul. E ele estava no ambiente que Deus tinha, por exemplo, que Deus tinha lhe prometido para ele, né? Então, trazendo para o nosso cotidiano, às vezes o Senhor ele tem para você uma palavra que ele vai te levar para as nações, mas você vai para as nações e volta e você fica, cara, será que é isso mesmo? E você tem umas crises quando você volta que você fala, tipo, será que eu tô no lugar certo? Lá eu tava fazendo mais diferença. Tem muito isso, mas pro jovem, de fato, o que eu diria é ser acompanhado e discipulado por uma igreja local é imprescindível. Porque quando a gente vai pro secreto, a gente vê que é uma urgência no coração de Deus e há um desejo no coração de Deus por almas. Mas quando você tá dentro de um sistema ali, de uma igreja local, por exemplo, você consegue ser tratado em muitas coisas antes de ir para esse lugar e já começa a executar isso no lugar onde você foi plantado. Eu acho que isso é imprescindível, cara. Você tá numa comunidade local servindo, porque não é simplesmente quero servir, vou lá. Se você às vezes vai com processo no seu coração em aberto, ou se você vai, tipo, sem um tratar, lógico que Deus pode agir, mas, cara, Deus ele quer te lapidar antes também. Eu acho também que é preciso ter esse equilíbrio, sabe, cara? De ter essa noção de discernir os tempos. É muito importante discernir os tempos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que saber discernir os tempos e saber para onde o Senhor está chamando em cada momento. Mas é começar onde se está. O que eu acredito hoje é que a gente tem muitos jovens apaixonados, não por Jesus, mas por conferências. Isso é um problema, cara. Isso é um problema que a gente está sempre querendo uma coisa legal, um cantor melhor, um pregador mais legal. Enquanto lá fora as pessoas não têm ninguém, cara.
Então, se você estiver debaixo de um discipulado ali, de uma igreja local, e você levar os projetos que você quer, que o Espírito Santo colocou no seu coração, que você quer tocar, cara, eu acredito que uma igreja saudável, um pastor que te entende, ele vai te apoiar nisso, cara. Sim. Então, de repente, ali, você fala, eu quero começar uma célula na minha escola, eu quero começar a evangelizar na... Eu não conheço um pastor amigo meu que falaria, não, você não vai começar. Então, tipo, não é só chegar lá na igreja lá e falar, eu vou servir. Não, você vai servir como? Qual que é o processo de implantação de uma igreja, por exemplo? A pessoa vai lá, ela começa a fazer culto nos lares, ela faz amizade com os vizinhos, aí reúne 1, 2, 3... Porque se você não faz isso hoje aqui, por que você acha que indo pra África você vai fazer? Entendeu? Acho que é mais essa pegada, cara. O jovem fala, eu quero ser missionário. Tá, mas o que você tá fazendo aqui hoje? Ah, eu tô tentando não sei o quê. Não, eu acho que você tem que viver como se você já estivesse lá. Entendeu? Então você viver assim vai te deixar, vai te levar para outro ambiente. Porque às vezes a pessoa quer pregar na África, a pessoa quer pregar na Europa, quer pregar nos Estados Unidos, mas ela não quer pregar no Uber, não quer pregar no McDonald's, não quer pregar na praça. E eu acho que esse é o contraste, sabe? De pessoas que acham que estão indo pra conferência, estão indo pra um culto de fulano de tal, ela tá apaixonada por Jesus, sendo que na verdade as escrituras não medem assim uma paixão por Jesus. As escrituras não medem assim o amor por Jesus. O amor por Jesus é medido à medida que nós cuidamos do nosso próximo, à medida que nós nos entregamos assim como ele fez por nós. É isso. Então a gente tem muito discurso legal, até tipo assim, num contexto hoje que a gente canta de canções, mas cara, de verdade, eu acho que falta pra gente um pouco mais de verdade, sabe? Um pouco mais de ousadia, sabe? Entendi. De pessoas que entram e não colocam só na bio que são peregrinos, né? Mas que caminham nessa terra como peregrinos de verdade, Entendi. buscando para o Senhor novas vidas, novas almas, buscando mais pessoas para se sentarem à mesa do banquete, cara. É isso. Pra mim, o evangelho sempre foi sobre isso. Amém, mano. E entrando um pouquinho agora, né? Você falou aí das questões musicais, composição. Agora você tem esse ministério, tem essa chamada. E como é que foi isso? Tu falou que... Cara, nunca imaginei que eu ia cantar na vida, achava minha voz feia. Recebi o Jamal aqui também, ele falou um pouquinho Jamal sobre é isso. brabo, cara. Que ele falou, cara, nunca imaginei que um dia eu ia cantar minha voz sempre achei minha voz de estar com a cara rachada e tal, assim. E aí eu queria saber, né, para nós entrarmos um pouquinho nessa questão do seu ministério, como você tem fluído agora no Senhor, né? Uhum. Essa questão mais como um ministro de louvor e tal. Legal. Então, quando eu começo a ministrar o louvor, né? Como eu falei, comecei ali na bateria, aí depois peguei um pouquinho de teclado, aí um pouquinho de baixo, um pouquinho de violão, pego um pouquinho de tudo. Mas que eu me encontrei ali foi mais o violão, né? Mas eu não me considerava um cara com muita habilidade pra tocar violão. Eu lembro que eu parei de tentar aprender quando minha mão era muito pequenininha, não conseguia fazer a pestana. Geralmente todo mundo desiste na pestana. Que é o terror de quem tá aprendendo a tocar a pestana, todo né? mundo desiste na pestana. E aí depois de um tempo eu voltei e tal. E nesse lugar de secreto foi onde o Senhor começou a trabalhar muitas coisas no meu coração. Então eu ficava ali, cara, madrugadas incontáveis com o Senhor ali no violão. Ao mesmo tempo que tentando aprender, eu já ia, tipo assim, fluindo em alguns espontâneos. E ali eu comecei a escrever algumas canções também. Canções essas que a gente canta hoje, cara, nos movimentos que a gente faz parte, lá na igreja local, nos lugares que a gente vai ministrar. Então, tipo, isso tudo foi nascendo no secreto, mas eu nunca, tipo, fazia isso em público. Então eu tocava até o violão ali, era mais... tocava pra alguém cantar ali, no caso, né? Mas quando entrou a pandemia, cara, eu tive uma liberdade maior porque eu não aparecia na live. E eu tinha vergonha de aparecer cantando. Entendi. Então foi a primeira vez que eu cantei. Na pandemia a gente criou uma banda, cara. Eu criei uma banda chamada 3 em 1. Foi o primeiro movimento de unidade da igreja que a gente... Então eu chamei cara de 3 igrejas diferentes. A gente era tão bom, cara, que a gente nunca tocou em nenhum lugar. A gente só ensaiava. E aí a gente fazia vários ensaios, nunca fomos chamados pra tocar em lugar nenhum. Mas a gente tinha os caras que foram chamados pra cantar e os caras sempre davam falha comigo. Os caras não apareceram no ensaio. E aí tava todo mundo de música e falava, mano, então tá bom, então eu vou cantar. E aí, tipo, só pra quebrar um galho, só pra no ensaio ali. Uhum. E aí o pessoal falou, acho que você leva a jeito, você trabalhar mais isso e tal. E aí um dia eu lembro que começou um culto na pandemia e a minha mãe tava ministrando, ela pregou a palavra e eu de fora da câmera tava fazendo um fundo musical, né? E aí eu peguei o microfone e comecei a cantar uma música ali no final, né? E aí eu lembro que o irmão, ele colocou um comentário assim, colocou, muito legal, a gente tá precisando de novos ministros, novas pessoas que cantam. E aquilo ali ficou na minha mente, eu falei, caramba, Deus, será que o Senhor tem isso pra mim mesmo?
E aí eu fui fluindo em cima disso, cara. Eu tinha muita, tipo... Sempre curti muito consumir as canções. Brunão Morada, o Vilas Boas. Nessa época, depois que eu conheci o Som do Reino, cara, eu bati a carteirinha, André Aquino, nesses caras tudo. Mas em alguns momentos também isso me pegou muito num ponto de comparação, cara. E isso é uma pegada que poucas pessoas falam. Sim. Mas que o ministro de louvor hoje em dia é muito fácil ele cair nesse lugar de comparação. É um lugar muito perigoso e é um lugar que nós precisamos nos proteger. É que eu ouvi uma frase, né, que diz que comparação é ruim pra tudo, né? Porque ou você vai se sentir inferior à pessoa, ou você vai se sentir melhor do que a pessoa. É verdade. Não tem nada de bom de você aproveitar. Uma coisa é inspiração. Pô, me inspira nessa pessoa. Cara, que top, mano, como Deus usa essa pessoa. Mas comparação sempre será tirado por uma régua ruim. Não tem nada que você tire de proveito da comparação. Ou você vai se achar melhor, que é ruim, ou você vai se achar inferior, que também é ruim. Com certeza. Nunca tinha ouvido essa frase. Faz muito sentido ela, cara. Não é. Porque a gente tá querendo tomar o lugar de alguém, né? E colocar, tipo assim, você faz... Eu tô melhor ou eu tô pior? Eu tô melhor ou eu tô pior? Né? E as redes sociais também trazem muito isso pra nós hoje em dia, né, cara? Muito, cara. E aí eu lembro que quando eu comecei... na pandemia também estourou essa parada de podcast, né? Então eu vi os podcasts dos caras, vi o testemunho dos caras. Eu vi um testemunho do Brunão. Inclusive eu vi que ele já veio com você, o Brunão. Né? Tem episódio do Brunão aí, ó. Brunão Morado. Falei, Marcão, foi top, né, mano? Legal, bem já na clica no card aqui em cima. E aí eu vi um podcast dele contando a respeito de como o Senhor chamou ele, que ele acordou às 3 horas da manhã um dia com violão. Não sei se ele contou essa história também no podcast. Não, a gente não chegou a entrar muito, porque o tempo foi curto, acho que a gente teve 40 minutinhos, né, Marcão? Aí a gente já foi entrando em outros assuntos, ele tá magrinho, né? A gente começou a falar de saúde e tal, e aí acabou não entrando no começo da chamada. Legal, mas ele teve uma experiência muito, muito marcante, assim, com um encontro dele, assim. E eu falava pra Deus, Deus, sei lá, eu nunca tive um encontro assim de, cara, olha você. Eu fui pela oportunidade, vamos dizer. A necessidade da igreja local e você foi servindo. Exatamente. Tinha. Então eu sempre tive uma dúvida assim, tipo, de, cara, será que eu tô fazendo isso aqui porque Deus mandou ou porque eu tô metendo louco mesmo? Mas enfim, um dia eu fui ministrar louvor na igreja, foi uma experiência marcante pra mim, que foi aquele dia que deu tudo errado. Sabe quando você canta toca no tom e tá no Jerry. Um tá no sol, tá na sombra. Meu Deus do céu. Tom misericórdia. E aí, cara, foi um dia que, tipo assim, deu tudo errado. E, tipo, no meu coração, eu nunca quis entregar pro Senhor uma coisa que não fosse o meu melhor, ou que, tipo, que fosse de qualquer jeito. E aí, esse dia eu voltei pra minha casa e eu orei pro Senhor. Eles tinham lançado o álbum, inclusive, do Uma Só Voz. Eu tava escutando esse álbum no celular, escutando assim, e assistindo, né, no YouTube. O Brunão tocando lá voz e violão e a galera toda cantando Emaús junto. E eu falei, cara, isso aqui é muito louco, cara. Será que um dia o Senhor vai me permitir, tipo, viver essa atmosfera de adoração? Será que isso aqui é pra mim? E aí eu fiz essa pergunta pro Senhor. Fui muito sincero com o Senhor. Eu falei, Deus, eu acho que não é pra mim. Tipo, eu não sei fazer. Eu não tenho capacidade, eu tô aqui, me coloquei a brecha, né? Coloquei na disposição. Mas se for pra mim que o Senhor me dê um sinal essa noite, fala comigo. Eu já tinha assistido esse podcast há um tempo. Eu já sabia que o Senhor falava com as pessoas. Deus, mostra que o Senhor me escolheu também. Esse dia, com algumas lágrimas ali, né? Eu guardei o meu violãozinho ali que a gente passava... que eu e o Senhor passávamos ali algumas madrugadas. Eu guardei ele, já com a intenção de não pegar mais. E fui dormir, cara, escutando essa canção. E, cara, eu me lembro de acordar de madrugada. Olha que parada louca. Quando eu acordei de madrugada com o som do violão, cara. Do violão, tipo... Sabe quando você bate no violão, as cordas fazem... E... Quando eu fui olhar no relógio, meu celular tava do meu lado, né? Que eu dormi escutando a música. Era exatamente 3 horas da manhã. E eu falei, cara, sei lá, eu pensei que eu tava num sonho, né? E o violão, quando eu olhei, cara, eu tava com a coberta... Só que o violão, ele tava em cima. E eu tinha guardado o violão. E o violão, ele tava no meu colo. E tipo assim, quando eu olhei pra isso, na hora no meu espírito veio... Esse é o seu lugar. Eu te escolhi e eu vou te capacitar. Na hora, veio assim, veio muito forte. Eu não escutei uma voz audível, mas eu senti isso fortemente no meu espírito. E depois daquele dia, eu nunca mais tive dúvida, cara. Eu comecei a pular, cara. Eu levantei do quarto, comecei a pular. Eu falei, mano, Deus falou comigo. Era isso que eu queria ouvir. Eu guardei o violão de volta e...
não quer dizer que daí pra lá eu comecei a tocar maravilhosamente bem, não. Continuei com os meus desafios, continuei treinando, mas aquele dia o Senhor me marcou e essa mensagem que ele deu foi uma parada que tipo, foi muito específica pra mim no momento que eu precisava. E desde então a adoração ela teve um significado pra mim diferente, porque eu entendi, cara, que é o meu lugar. Antes eu ia com medo de atrapalhar. Depois disso, eu comecei a fluir em um lugar que Deus tinha me chamado. E aí, dentro do secreto, eu fui entendendo a posição e o tamanho do privilégio que é ser um tangedor do coração do Senhor. E, cara, o Senhor foi me marcando várias vezes, com várias experiências de revelação direta. E aí, essas canções, inclusive, eu nunca tinha cantado, nunca tinha ministrado. Eu comecei a levar para ambientes que a gente se reunia nas casas. Hoje a gente chama isso de pré-mesas, né? Que é antes da mesa. A gente ia para as casas, reunia alguns amigos em volta da mesa e a gente tinha um louvor. E aí eu comecei a mostrar algumas canções que o Senhor tinha colocado no meu coração. E os caras falaram, cara, isso faz muito sentido. Sim. E aí a gente começou a cantar isso como comunidade. E aí começa a mesa nas igrejas também. E, cara, foi uma coisa que só foi se alastrando, assim. E a gente não tem ideia, como eu falei pra você, às vezes lá na África o cara tava estudando a canção. Que da hora, a gente não tem ideia, cara. De onde pode Só chegar. Deus mesmo, né? Então, aí você já deu uma pincelada também no projeto da mesa, né? Uhum. Que é um projeto que você tem, nasceu como essa parada, qual é a proporção que isso tem tomado, quais são os lugares que esse projeto tem impactado, como isso tem abençoado a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Legal. Você como líder do projeto aí. Legal. A mesa, ela é um símbolo de tudo isso, né, cara? De toda essa construção minha no secreto e desse contato com as outras pessoas que têm a mesma visão. Então, desde a banda que a gente começou, eu lembro que o último ensaio da banda 3 em 1 que a gente fez, eu falei pros caras, a gente sempre antes do ensaio sentava, comia junto. E os caras, Deus tem ardido muito no meu coração a respeito da mesa, cara. Desse lugar de compartilhar, onde todos nós somos do mesmo tamanho, onde todos nós temos o mesmo acesso e onde a gente tem um mesmo objetivo. Deus tem compartilhado isso muito no meu coração. E a ideia sempre foi pegar pessoas de diferentes igrejas, diferentes realidades e trazer para um lugar. E eu acredito que isso é o que vai acontecer no céu. Então, trazer o céu para a terra é exatamente a proposta da mesa. É estender a mesa que a gente vai viver lá no céu, o banquete do Cordeiro aqui para a terra. E aquela passagem, a parábola da festa, né? A parábola da festa do rei, que o rei vai dar uma festa e ele convida as pessoas para virem pro casamento do seu filho. Alguns negam, outros pegam ali os caras que foram enviados, espancam eles e matam. Mas aí eles vão lá e o rei vai lá e diz pra eles, vocês vão lá e vão chamar por todas as ruas, por todos os becos. 5 evangelhos chegou a gente. Então a ideia da mesa, ela nasce desse lugar. Quando eu tava nesse ambiente de secreto e de busca pelo Senhor, e essas canções foram nascendo, cara, foi acontecendo um transbordar. Tipo assim, cara, eu quero que mais pessoas tenham essas experiências. Eu quero também ter mais pessoas dentro desse lugar. E aí eu marquei um culto uma vez, não tinha um nome ainda, mas era só um culto de adoração, que a ideia não era ser um culto da minha igreja, mas ser um culto... E eu conversei com os meus líderes na época, né, com os meus pais também. E aí conversei com eles e eles falaram, cara, muito legal. E lá na igreja a gente sempre teve muita cultura de... sendo uma coisa que é do Senhor, eu trago pra você, beleza, você vai lá e toca, cara. Tipo assim, eu chego pra você e falo, Marcelo, tal, tô com isso aqui. Aí você vai lá e fala pra mim, beleza, se o Senhor colocou no seu coração, você toca. Nunca teve uma parada de centralizador, tipo, não, o pastor, o presidente. Então isso foi uma parada muito orgânica, né? Então eu comecei ali com 17 anos, isso. E aí fui chamando a galera, eu não era líder de jovens, eu não tinha, tipo, um conhecimento de muita gente, mas a galera que eu tinha, muita gente falou que ia, foi meia dúzia ali, mas, cara, foi tipo assim, um culto tremendo. E no final desse culto eu lembro que foi só... A gente começava o negócio 5 horas da tarde, foi até tipo 10 da noite. Não tinha, tipo, palavra no começo, era só louvor, não tinha um formato ainda, cara. Era uma coisa muito diferente do que é hoje. Mas eu lembro que entrou um cara na igreja, que ele foi convidado de um outro amigo dele lá, e no final do culto ele ajoelhou lá no meio. E eu não entendi por que ele ajoelhou. E aí meu pai tava na hora, meu pai foi lá, foi orar por ele. E aí tinha um microfone que todo mundo falava. Tipo, um microfone que qualquer um quisesse ir lá e falava. E aí ele disse que queria confessar o nome do Senhor Jesus, que ele queria voltar, que ele sentia a presença de Deus. Cara, que top. E, mano, aquilo me fez pensar muito, que eu falei, cara, a gente não ministrou nada, não foi muito, tipo, natural. E as pessoas já saíram perguntando, quando que vai ser o próximo? Quando que vai ser o próximo? E aí o Senhor, ele foi começando a dar as coordenadas ali. Amadurecer, né? A ideia, né? E aí, tipo, a ideia como não era ser na minha igreja, um projeto da minha igreja, a gente já foi pra outra igreja, já foi expandindo, foi trazendo mais pessoas.
E, cara, o que era um movimento ali de alguns jovens foi crescendo, se tornando um movimento de centenas. E aí começou a alcançar mais pessoas. A gente teve a oportunidade de tocar algumas cidades aqui, né? Vai fazer 4 anos do movimento, então a gente já saiu de Ferraz, Guanás, Suzano, Mogi, Poá. A gente já teve esses outros lugares e as comunidades locais também alcançadas. Que da hora, mano. E, cara, isso é muito legal. E depois a gente teve a oportunidade de ir pra Moçambique, a gente teve a oportunidade de ir pra outros estados também, levar esse movimento. Lá, inclusive nos Estados Unidos, eu fui levar essa mensagem, não o movimento em si, né? Mas despertar, porque não é sobre o nome do movimento, mas sobre essa mensagem. E essa cultura que se espalha por outros lugares também. Então, por todo lugar que eu passo, eu levo essa mensagem da mesa. E eu falo que eu quero que seja escrito na minha lápide um dia. Se um dia você que estiver vendo esse podcast, você estiver presente no meu funeral, eu quero que tenha escrito na minha lápide que esse homem pregou com tudo que tinha o evangelho da mesa de Jesus. É um pouquinho longo, mas Uau. é isso que eu quero que marque a minha vida, sabe? Tipo assim, pregar com tudo que tem o evangelho da mesa de Jesus. Porque da cruz de Cristo, mas que nos convida para sentar à mesa com ele. Porque esse sempre foi o sentido central do evangelho, é o relacionamento entre Deus e os homens, sabe? Então, quer seja por meio de canções, quer seja por viagens missionárias, quer seja pastoreando, quer seja, sei lá, estando numa igreja no meio dos ribeirinhos, servindo pro resto da vida uma família. Coisa linda, mano. Que seja sobre o evangelho, cara. Coisa linda. E é legal porque promove essa questão da unidade, né, das igrejas, algo interdenominacional e tal. E você falando um pouquinho sobre os Estados Unidos. Não sei, mas eu tenho... Não sei, né? Mas assim, eu converso, nunca fui para os Estados Unidos, mas eu tenho alguns amigos. Mas o brasileiro, ele tem essa parada mais calorosa, né? De estar mais junto, gosta mais dessa questão da comunhão. Até para nós caminharmos pro final. Mas como é que foi para você levar essa mensagem lá? Você sente que lá é um pouco diferente? Essa questão, a galera é menos um pouco... Como pode-se dizer, menos calorosa, menos relacional, ou não, você não sentiu tanta diferença? Como é que foi essa parada pra você? Tá, a maior parte do tempo que a gente passou lá, a gente passou servindo igrejas de brasileiros, né? Porque lá nos Estados Unidos tem muito essa parada de tipo, os brasileiros vão pra lá e tal, e a gente passou... Mas tem uma nova geração, que são os filhos dos brasileiros que já nascem lá, que eles já têm uma outra mentalidade, né? A cultura, né, de alguma forma, cultura, ela já tá impressa, né? Isso, ela já é um pouco diferente. E assim, cara, é muito diferente o sentido de, pelo menos pra mim, da realidade que eu vivo aqui, ir pra lá no sentido de, mano, de padrão de igreja, de tudo. Porque lá, cara, é tudo muito... Assim, os equipamentos, as paradas o conforto de um lugar, ele é muito mais, tipo... É tudo muito mais extraordinário. Sim, cara, né? então você fica, tipo assim, meio... Não tem nada comum, né? Para as pessoas isso é normal. Normal. Então você fica, tipo assim, mano, isso é muito louco. Eu compartilho de um pensamento, cara, que a igreja, ela tem que ser um lugar que nos acolha, que, sabe, que tenha essa... Mas ela não pode, muitas vezes, nos deixar confortáveis demais. Porque a nossa verdadeira missão tá lá fora. E essa mensagem, ela foi basicamente o que eu ministrei lá. Porque a gente não pode se sentir confortável demais dentro do nosso grupo gospel, vamos dizer assim, né? Pode não querer saber nada do que tá acontecendo lá fora, Isso. né? Tipo, o evangelho não pode ser o nosso condomínio gospel. A igreja ela tem que ser para nós como um quartel-general, para que nós saiamos desse quartel-general para buscar pessoas lá fora, para cumprir a missão do Senhor, para travar guerras e para trazer mais gente, cara. Então, assim, eu acredito que essa é a mensagem que precisa ser pregada, independente do lugar que se for, tá? Lá, eu sei que lá eles estão... Cara, é um lugar que o Brasil tá caminhando para chegar daqui a alguns anos. Sim. Tipo assim, é um lugar onde... Mas... É muito louco, é um contraste. Por exemplo, a gente pega Moçambique. Moçambique é o Brasil de, sei lá, de 30 anos atrás. Os Estados Unidos é de 30 anos na frente. Então, tipo assim, você tem várias realidades, né? Mas em todo lugar que a gente vai pregar a mesma mensagem, só que com essa... Sabe, fazendo essa ideia de... Cara, qual que é a realidade daqui, né? E eu sinto que lá é um pouco diferente, sim. Tá? Nesse sentido da galera estar construindo algo e das igrejas em si. Mas, cara, lá o pessoal também é um pessoal que, tipo, quando se compromete pra fazer uma coisa, tipo, realmente pega, né? Top. Realmente pega e vai pra cima. Bom demais, bom demais. Irmão, seguinte, a câmera é sua, faça suas considerações finais aí, fica à vontade pra falar que tá no teu coração. E, cara, foi muito bom, papo sensacional. Amém, cara. Manda aí pra galera. Eu só tenho a agradecer, Marcelo, Marcão, toda a equipe aqui da Metanoia. Você que assistiu a gente até o final.
É uma bênção poder comunicar, uma bênção poder falar um pouco a respeito do que Deus tem feito no meu coração. Espero que cada uma dessas palavras possa edificar e não apenas mostrar uma história de vida, apenas para, sei lá, uma intenção de mostrar o que já fez, mas para te inspirar, cara. Porque eu acredito que a gente precisa de pessoas da nossa realidade, pessoas que vivem perto da gente, do nosso meio, para que a gente possa olhar como um espelho, como uma inspiração, para olhar e falar, cara, eu vou seguir por esse caminho. E o caminho ele é o mesmo que os nossos pais viveram, o caminho ele é o mesmo que é pregado há anos, é através da palavra de Jesus, é através da comunhão com o Espírito Santo e através da pregação do evangelho para os perdidos. Então, se você quer ser alguém que vai impactar essa geração, cara, você pode seguir esse caminho e eu tenho certeza que um dia você vai ter experiências muito mais da hora do que as que eu contei e quem sabe um dia você vai poder estar aqui também para compartilhar com mais pessoas, para inspirar essas pessoas, porque eu acredito que é sobre isso que nós estamos aqui, não é sobre homens, mas é sobre o Senhor que nos dá a possibilidade de fazer. É nele que nós vivemos, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos e é para ele que nós estamos indo. É isso aí. Amém? Mano, obrigado, mano. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, cara. Foi um prazerzão ter você aqui. Deus abençoe você, seu ministério, sua futura esposa, né? Tá chegando. Amém. Tá chegando. Fevereiro, hein? Que o Senhor possa continuar te usando de uma forma poderosa. As redes sociais do Harrison vai estar aqui abaixo. Também vou deixar lá depois o canal, né? O canal do Harrison no YouTube para você poder acompanhar as canções lá e ser muito abençoado e muito edificado. É isso aí. Cadê a trocada? Uma chave virada. Metanoia Podcast. Valeu, Marcão.